Então, gente, é muito comum, né, a gente ouvir as pessoas dizerem, né, que nada dá certo pra mim, na minha vida tá tudo errado, as coisas pra mim são muito difíceis, as portas pra mim nunca se abrem, né? Tudo que eu consigo é com muito sacrifício, não é isso? Para mim é difícil demais, nada dá certo, né? São várias frases negativas, não é mesmo, gente? Que às vezes a gente usa aí no nosso dia a dia, né? Sempre, às vezes por anos, desde quando a gente se entende por gente, a gente está utilizando algumas palavras, algumas frases extremamente negativas pra gente, né? Se até hoje você andou falando muitas coisas negativas aí na sua vida, né? É bem possível que muitas coisas não estão andando como você gostaria que estivesse andando, tá? Então, assim, afinal de contas, né, gente? O que a gente profetiza, nós vamos colher os frutos, não é mesmo? Então, a gente colhe os frutos das nossas próprias palavras. Quando as nossas palavras, elas têm o poder de profetizar coisas na nossa vida, né? Então, se a gente anda profetizando coisas negativas, é muito certo que a gente esteja recebendo esse retorno, né? Então, a gente come os frutos das nossas palavras. Então, aquilo que a gente planta com as nossas palavras, vai ser aquilo que a gente vai colher, tá? E isso vai voltar para a nossa vida. Então, a sua vida hoje é resultado das suas escolhas de ontem, não é mesmo? E para mudar o curso da sua vida de amanhã, a vida que você quer para você amanhã, você precisa fazer algo hoje, tá? A gente constrói o nosso futuro hoje, no agora. Então, talvez muito na sua vida que você tem hoje são frutos, né, das suas palavras lá do passado, ou das palavras que você andou falando até agora há pouco também, né? Uma fofoca ou um julgamento, ele sempre vai morrer em uma pessoa sábia. Quando uma pessoa sábia escuta uma informação negativa sobre alguém ou alguém julgando outra pessoa, ela não passa isso para frente. E isso a gente tem que treinar na gente, essa sabedoria, tá? A gente precisa disso. Porque, gente, muitas vezes a gente escuta coisas e a gente nem sabe se é verdade sobre determinadas pessoas. E aí a gente leva isso para frente sem pensar nas consequências disso, né? Isso pode prejudicar tanto uma pessoa quanto a família, uma família inteira, pode adoecer uma pessoa, tá? Por causa de uma fofoca. Então é importante a gente ter muita responsabilidade com as coisas que a gente fala, principalmente do outro, tá bom? Então, assim, às vezes você escuta um comentário sobre alguém, aí, de repente, passa isso pra frente, sem saber se é real, tá? E isso pode prejudicar muito uma pessoa, tá bom? E lembra, tá, gente? Sempre de uma coisa, que quem vai ser o maior prejudicado não é a vítima da fofoca, não, tá? Mas vai ser quem espalhou ela. Por quê? Porque cada um vai comer o fruto das suas palavras, tá ok? É uma forma até de agir de forma inteligente, na verdade, né? É uma atitude inteligente que a gente deve ter, tá, gente? Porque senão a gente vai receber isso aí. E às vezes o que a gente está passando o que a gente está passando hoje pode estar vinculado com essas atitudes, que às vezes a gente faz sem querer, que às vezes a gente acha que não vai prejudicar tanto o outro. Alguém conta uma coisa para você, confidencia, ai, fulano não conta para ninguém, aí você não aguenta segurar aquilo, você chega para outra pessoa e fala, fulano não comenta com ninguém não, mas fulano e fulano e fulano fez isso. Comentou comigo, que não sei o que. Quando você vê, aquilo já se espalhou, porque todo mundo chega um pro outro, não conta pra ninguém não, não conta pra ninguém não. E aí, às vezes, algumas coisas que você passa hoje, às vezes de pessoas que você não pode confiar, que contaram coisas da sua vida, que você confiou, e tudo pode ser uma semente que você plantou lá atrás e agora você tá recebendo isso. Tá? Não tô falando isso para todas as pessoas, mas é porque às vezes a gente fica maldizendo a nossa vida demais, sem pensar nos nossos atos, né? Será que a gente foi uma pessoa de confiança sempre? Será que a gente também já não traiu a confiança de alguém e agora alguém tá traindo a sua confiança? Mas tudo isso tem solução, tá, gente? A gente precisa
mudar as nossas atitudes para a gente no futuro colher essas nossas mudanças de agora, tá? Se você hoje está vivendo um momento que você não está satisfeita e que muitas das coisas que eu falar aqui vão encaixar para você, vai ser um sinal para que você mude, tá? Para que você tenha um futuro diferente, tá ok? É importante a gente observar, tá, o que tem saído da nossa boca, né, ultimamente ou ao longo da nossa vida. São palavras de bênção ou são palavras de maldição? Né? São palavras de positividade ou são palavras de negatividade? O que tem saído da nossa boca, tá, gente? Então, conforme aquilo que você fala, é aquilo que você vai atrair. Não tem como ser diferente, né? Quando a gente planta feijão, não tem como colher morango. Então, se você tá colhendo algo, às vezes você pode até falar assim, ai, mas eu faço tudo certinho, eu sou super positiva, eu sou super zen, eu sou super da paz, eu não falo mal de ninguém, nem nada. Tem alguma coisa que você tá fazendo que não tá certo, senão a sua vida estaria perfeita, tá? Se você faz tudo certinho, a sua vida vai estar muito bem, ela vai estar certinha também, tá? Então é importante você ter também essa visão um pouco crítica em relação ao que você precisa melhorar, tá bom? Então, gente, existem algumas expressões que a gente usa no nosso dia a dia e que elas condicionam o nosso cérebro, elas influenciam as nossas ações e às vezes a gente desconhece isso. Então, é importante você observar as palavras que você usa no seu dia a dia, tá? Porque isso vai definir o seu universo, o seu pequeno universo, vai definir como é o seu lar, vai definir como é o seu trabalho, né? Como é o seu ambiente de estudo, tá? Então, observa isso no seu dia a dia, tá ok? Por exemplo, a palavra ainda. Vocês acham que essa palavra é uma palavra negativa ou é uma palavra positiva, gente? Olha, gente, ainda é uma palavra positiva, tá? Ela abre possibilidades. Por exemplo, você pode dizer assim, eu não tenho carro ainda, tá? Isso deixa implícito que você ainda vai ter um carro, tá? Então, quando você usa a palavra ainda, o seu cérebro, ele cria um mecanismo que está dizendo que você está dizendo que aquilo vai acontecer. Então ele vai trabalhar para que isso se concretize, ele vai criar alternativas para que aquilo aconteça de fato, tá? Então é da mesma forma, eu ainda não tenho uma casa, eu ainda não fui promovida, por exemplo, tá? Agora só toma cuidado para não usar essa palavra ainda com uma colocação mais negativa. Ah, muita gente chutou aí, positivo, negativo, tá? Tá, gente, o ainda é positivo, tá? É uma palavra positiva, mas a gente tem que tomar cuidado, porque eu posso utilizar essa palavra ainda com um sentido negativo. Por exemplo, existe tanta violência no meu bairro, mas eu ainda não fui assaltada. Olha que coisa, você tá chamando isso, não tá? Ou então, nossa, tem tantas pessoas doentes, mas eu ainda não fiquei doente. Então você não vai usar isso jamais. Tá? Você não vai colocar o seu cérebro e nem a sua energia para trabalhar, para concretizar uma coisa dessa. Então, sempre é importante colocar esse ainda com uma conotação positiva, junto com uma frase positiva, tá bom? A gente tem uma outra palavra que ela é um verbo, na verdade, e ele não é muito legal da gente usar, não. Tá, gente? É o verbo tentar. Por quê? Porque ele vai declarar que você vai tentar, mas é uma coisa difícil de acontecer, entendeu? Então, às vezes, esse tentar aí, o seu cérebro vai colocar uma série de empecilhos emocionais para isso acontecer, tá? Então, o ideal é a gente substituir essa palavra tentar no nosso dia a dia por experimentar, tá bom? Porque experimentar é um verbo muito bom, ele inclui ação, ele inclui curiosidade, ele inclui possibilidades, então ele abre um campo maior, né? Então, onde experimentar vem de um sentido de movimentar, então isso tem um sentido mais positivo pra gente. Né? Quando você diz assim, eu vou experimentar isso, eu experimentarei algo, entendeu? Você não tá negando a possibilidade de fazer aquilo ali, mas você coloca o seu cérebro em estado receptivo, tá? Para viver uma experiência.
Então, a possibilidade de você realizar algo, quando você usa essa palavra experiência, ela é muitas vezes, mas muitas vezes, maior do que quando você usa a palavra vou tentar. Não é diferente, né? A gente falar isso, eu vou experimentar. Não, eu vou experimentar fazer isso. E você fala assim, eu vou tentar fazer isso. O que você acha que soa mais movimento, mais ação? Né? Então, faça isso, faça a substituição que vai te ajudar, tá bom? É uma outra palavra, gente, na verdade é uma expressão, tá? A expressão é difícil. Eu já falei sobre ela aqui, né? Ela é bloqueadora, gente, ela é paralisante, ela tira toda a sua energia necessária para a ação que você precisa fazer, tá? Então, elimina essa palavra difícil do seu vocabulário, tá ok? Ela dá um comando para o seu cérebro que para que aquilo se torne difícil, às vezes nem é. Tem gente viciada nessa palavra. Ah, é difícil, é difícil. Não tem gente falando isso? Ah, é difícil demais. Ah, tá difícil. Ah, é muito difícil. Não tem gente assim? Então, a gente vai deve eliminar essa palavra do nosso vocabulário, tá, gente? Difícil, tá bom? Ela dá um comando para o seu cérebro para que aquilo se torne difícil de fato, tá? Por exemplo, você dizer assim, eu tenho dificuldade de aprender inglês ou eu tenho dificuldade de aprender algo novo, você já tá gerando um bloqueio para esse tipo de aprendizado, tá? É muito difícil passar nesse concurso, você já tá dando um comando para o seu cérebro, tá? Porque ele nem precisa realizar aquilo é difícil. Então, conviver, às vezes você também pode dizer, conviver com a minha mãe é difícil, tá? Então, risque esse difícil do seu vocabulário, tá, gente? Porque você fica vibrando nessa frequência e fica emitindo isso para o universo. Tá? Então, o que você emite volta para você. Se você está emitindo dificuldade, obstáculos, isso vai voltar para você, tá bom? Então, nossas palavras, gente, são profecias autorrealizáveis, entendeu? Autorrealizadoras. Então, a gente tem que tomar cuidado com elas. Então, substitua por difícil. Ah, isso é desafiante, tá? Isso é um desafio, isso é complexo, tá? Mas não coloca essa palavra difícil, não. Substitui por outras, tá bom? Porque essas outras vão abrir muito mais possibilidades de sucesso para você, tá bom? Porque elas não vão gerar um bloqueio no seu cérebro e nem vão emitir uma energia de dificuldade para você na sua vida, tá? Imagina. E outra coisa, usa também a palavra fácil, tá bom? Mesmo que ainda não seja fácil para você. Mesmo que você ainda não veja essa facilidade agora, entendeu? Então comece a semear as palavras que vão fazer você colher frutos positivos, entendeu? Vão fazer você colher os frutos que você quer, os frutos saudáveis, né? Então, quando você fala que algo é fácil, você está dando um comando para o seu cérebro para ele resolver isso. Afinal, isso é fácil, né? Então, ele tem que se virar para resolver, tá bom? Então, pode falar. Tudo para mim é fácil, eu consigo as coisas com facilidade, eu aprendo algo novo com facilidade, eu consigo dinheiro com facilidade, tá? Então, assim, vai colocando também no lado de atrair para você o que você deseja para sua vida, tá ok? Uma outra coisa também, gente, que a gente tem que tomar muito cuidado, e eu quero falar com vocês, é sobre o significado da palavra falar mal, tá? Falar mal é amaldiçoar. Então, quando você fala mal de alguém, você está amaldiçoando. Mas não fica pensando que é a pessoa não, tá? Você está amaldiçoando você mesmo, tá bom? Por quê? Porque tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe, não é mesmo? Então, essa maldição volta para você. Tá? Nada dessa questão, o que influencia a outra pessoa? Ou às vezes você pensa, ai, tá todo mundo falando mal de mim. Eu até já falei isso numa live, né? Ai, agora por isso que as coisas estão dando errado na minha vida. Não, estão dando errado na sua vida porque você sabe que estão falando mal de você, você sabe o que é e você tá absorvendo aquilo para sua vida, você tá acatando aquilo, você está assumindo aquilo como uma verdade para você. Então, a partir do momento em que você vibra, você pensa, você fala naquelas coisas,
você vai atrair aquilo para você. Não é uma responsabilidade do outro, é uma responsabilidade sua. Isso é uma coisa sua, entendeu? Porque você deu abertura, você acreditou naquilo que o outro tá falando, por mais que você sinta raiva. Porque às vezes você não se conhece direito, você tá muito fragilizado emocionalmente. Porque quando a gente tá bem com a gente mesmo, podem falar o que quiser. Quando você sabe quem você tá com seu amor próprio fortalecido, você tá se sentindo valorizada, você sabe que você é uma pessoa de caráter, você sabe que você é uma pessoa capaz, podem falar o que quiser de você, você não se importa. E você segue na sua caminhada, porque você tem objetivos, você tem foco, você sabe o que você quer da sua vida. Então, essas coisas, sabe? Cachorro latindo aqui, outra ali, você não vai parar para brigar, né? Então você deixa acontecer. Então, deixa falar, porque isso às vezes é o que a pessoa tem na vida dela, a ocupação dela é falar mal, né? É ficar preocupado com a vida alheia. Mas quem tem objetivos, quem quer muito mais do que tem hoje, quem quer se superar, quem quer libertar o seu poder interior, não tá preocupado com isso, tá bom? E se você antes fazia isso, corta isso da sua vida. Por quê? Porque você tá gerando uma maldição para sua vida, entendeu? Preocupar com a vida do outro, falar mal do outro é a mesma coisa que amaldiçoar. E por mais raiva que às vezes você sinta do outro, o outro fez uma coisa com você, você ficou chateado e aí na hora da raiva você começa a falar mal da pessoa e fica com raiva dela. Tenta segurar a língua nesse momento, entendeu? Tenta, porque a língua, gente, ela é destruidora de um ser humano, né? Então, assim, tenta se conter, sabe? Faz outra coisa, muda seu foco de atenção, mas não faça isso, porque você acha que você está atingindo o outro e muito pelo contrário, tá? Você está se prejudicando, né? Uma outra questão, gente, eu falei do falar mal e o falar bem, gente. Falar bem de alguém, ele tem um sentido de abençoar. Olha que legal, né? Se você, gente, não tem nada de bom para falar de alguém, não fala nada, tá bom? Não fala nada, não comprometa a sua energia falando mal de alguém para depois você receber esse retorno para você. Então, quando a gente fala bem, nós também vamos colher essas bênçãos, tá? Quando a gente fala bem de alguém. Então, isso é lindo, não é? Então, cuida, tá, gente, do que você fala. Então, se não deixa sair da sua boca palavras que não vão edificar outras pessoas, tá bom? Palavras que vão prejudicar alguém, deixar alguém para baixo, chateado, chorando, porque você magoou alguém, tá? Não deixa isso sair de você. Então, assim, quando você for falar com outras pessoas, né? Lembra que você viveu um processo de uma vida inteira fazendo um monte de coisa que você não deveria ter feito, falando mal de você, sendo negativo, usando palavras que só te colocam para baixo, que só atrasam as coisas na sua vida, amaldiçoando a sua vida, falando mal de um, amaldiçoando, recebendo a maldição daquilo que você falou do outro para você. E aí você resolve mudar, você precisa que estabelecer isso como uma meta, um treino, você tem que praticar isso, que aí você vai colher o resultado disso, gente. É certeza, eu desafio vocês fazerem isso, essas mudanças e não verem resultado. Eu desafio vocês, podem ter certeza que vocês vão ver resultados, tá? Porque a gente está entrando no fluxo do universo das coisas, a gente está entrando no fluxo de Deus, né, gente? Que é o fluxo do amor, da abundância, da alegria, da concretização das coisas. E quando a gente está vibrando na negatividade, a gente não está recebendo nada. Na verdade, a gente está recebendo sim os frutos dessa energia que a gente fica vibrando, não é mesmo? Porque se você tem coisas que você acha que tem que melhorar na sua vida e alguma coisa que eu falei aqui, você fala, nossa, eu falo assim, eu já fiz isso. Pode ter certeza que existem muitos pontos que precisam ser melhorados, né? Na sua vida, na sua comunicação, na sua forma de pensar, na sua forma de se expressar. E isso, gente, não é nenhum bicho de 7 cabeças, não, tá? Difícil é a gente levar uma vida de escassez. Agora, a gente fazer as mudanças que são necessárias para que a gente possa enxergar os nossos sonhos sendo realizados, nossa, isso não é dificuldade nenhuma. Isso é prazer, isso é alegria, tá? E tudo que a gente for fazer, e todo processo, ele tem dificuldades, ele tem altos e baixos, mas olha, nossa, hoje eu
falei um tal coisa, até arrependi. Mas aí continua no processo, tá bom? Não desiste.